O Internacional faz diante do Criciúma nessa terça-feira a primeira das duas partidas no estádio Beira-Rio. É a chance de o time de Roger Machado ingressar no G4 e buscar cada vez mais a vaga direta na Copa Libertadores, mas também para o treinador fazer história na era dos pontos corridos com a camisa do Internacional. Enquanto isso, alguns bastidores sobre Fernando e a lesão na panturrilha que vem tirando ele de uma sequência considerável no Campeonato Brasileiro. E mais, a pergunta do empresário que faz com que o futuro de Bruno Gomes seja um tanto indefinido no Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio e também no CT do Parque Gigante. Jogo hoje, 21 horas e 30 minutos, né? Lá no estádio Beira-Rio, o melhor lugar do mundo, possibilidades imensas de o Inter marcar mais 3 pontos, botar mais, principalmente uma vitória, né, nessa sequência de invencibilidade do Roger Machado, o Roger fazer história, igualar Mano Menezes com 9 vitórias e 4 empates na sequência de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e aí, claro, né, consolidar cada vez mais a vaga direta à Copa Libertadores. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação que ajuda pra caramba o meu trabalho, assim como aquele, likezinho bacana, beleza? E mais, lembrando, tem jogo do Inter, tem KTO.com, é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. É uma banca de apostas que aposta sempre também na responsabilidade, né? Maiores de 18 anos só podem acessar o site e também a gente sempre te pede, né, cara? Brinca com responsabilidade, te diverte, usa dinheirinho ali do lazer, aquele dinheirinho que tu vai tomar uma Coca, que vai tomar um Danone, enfim. Vai lá, KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Gente, o Inter tá praticamente definido, tá? E aí eu quero trazer com vocês alguns bastidores, principalmente de uma ausência do time. Porque o Inter, com os treinos que o Roger fez, principalmente fechados na semana, a gente não conseguiu ver a escalação, mas algumas informações de bastidor dão conta de que o Cleiton Sampaio volta para a zaga. Assim como o Bruno Tabata será mantido no meio-campo. E o Rômulo também ganha sequência, uma vez que o Fernando não está em melhores condições ainda. Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio com o Bernabé, Rômulo, Thiago Maia, Tabata com o Alan Patrick e o Wesley e o Rafael Borré lá na frente. Essa deve ser a escalação do time do Internacional. Bom, o Fernando, eu tô pegando aqui nas minhas anotações o seguinte, tá? O Fernando vai para o 4º jogo sem jogar. Ele tem uma lesão, ele sente, na verdade, a panturrilha no jogo contra o Vitória, em que o Inter venceu o Vitória no Beira-Rio. Só que daí, depois ele toma um cartão amarelo. Ele fica suspenso contra o Corinthians. Depois ele joga 29 minutos contra o Grêmio. Ele muda o time do Internacional, né, naquele Grenal que o Inter acabou vencendo. Gol do Rafael Borré. Só que ali já se sabia que ele não estava 100%. Ele jogou no sacrifício para justamente, pela imposição do jogo, por tudo que significava a partida para o Roger, para o D'Alessandro, para o Inter, claro, também, né, nas pretensões do campeonato. Mas a ideia era que ele jogasse e retornasse ao departamento médico para fazer a continuidade do tratamento na panturrilha. Aí ele fica fora contra o Atlético Mineiro, ele fica fora contra o Flamengo, e a tendência, eu estou gravando esse vídeo agora na parte da manhã, o Inter ainda não confirmou isso, mas a tendência é que ele também não seja relacionado agora para o jogo contra o Criciúma. Talvez, mas bem remota, a chance dele jogar contra o Fluminense na sexta-feira, mas o Inter entende que a data FIFA, depois do jogo de sexta, tem uma parada. O Inter só volta a jogar lá pelo dia 20 de novembro. E aí, nessa parada, o Inter consegue colocar ele a pleno. E aí, então, teria, claro, né, o Fernando para a reta final do Campeonato Brasileiro, seriam os últimos 5 jogos. Tá? E aí a gente vai para Vasco, Bragantino, Flamengo, Botafogo e Fortaleza.
sendo que Bragantino e Botafogo são em casa e os outros 3 são fora. Já falei sobre isso, inclusive, no conteúdo de ontem, né, que o Inter está tentando postergar o jogo diante do Vasco para, em vez de ser quarta, quinta, dia 21 de novembro, para justamente ter os jogadores da seleção. Cara, tá aqui em cima, depois procura o conteúdo de ontem aqui que vale a pena tu dar uma olhada, tá? Eu quero falar com vocês sobre o Bruno Gomes, porque o portal GZH está repercutindo nessa questão das sondagens que o lateral, o volante, vem recebendo da Espanha e da Itália. E aí, claro, né, o Bruno Gomes hoje é um cara lateral no Campeonato Brasileiro, o Roger encontra ele, e além disso, né, tem se destacado a cada rodada. E aí tem uma frase que o próprio Bruno revelou numa coletiva em que concedeu, que o empresário dele, que é o André Cury, perguntou o seguinte: vem cá, tu é lateral ou tu é volante? Agora, para quando eu for receber sondagens, quando eu for ver questões para o teu futuro. E aí o Bruno disse, não, agora eu sou lateral. Né? Inclusive já disse isso para o Roger também, e por isso que tem, inclusive, feito essa sequência, e além de fazer a sequência, passou na frente do Brian Aguirre e do Natan. Não estão nem deixando, né, a oportunidade aí aparecer para tentar fazer uma sombra para o Bruno Gomes. Tá jogando demais, inclusive, o nosso Cafu Gomes, como diz aí o Thiago Maia, tá? Só que o seguinte, cara, ele chega em 2022, naquela troca, né? Vai o Zé Gabriel pro Vasco e ele vem, ele não joga, vai pro Curitiba, depois o Inter, quando ele tá para ir pro Fortaleza, o Inter diz assim, não, vem cá, o Cudê queria ele. Aí o Inter vai lá e diz pro Curitiba assim, não, beleza, vocês têm o dinheiro para me dar, ainda não precisa me dar, me devolve o jogador, tá? Eu fico com 75% dos direitos econômicos dele, isso também é bem importante, considerabilíssimo, tá? E aí, com 7 milhões de reais, o Inter resolveu o seu problema, né? Vamos dizer assim, em termos de negócio, em termos de finanças, na relação Bruno Gomes e clube. Ou seja, cara, 7 milhões de euros é um valor quase irrisório, né? Para o que está jogando o Bruno Gomes hoje. 7 milhões de reais, perdão, 7 milhões de reais, tá? Mas é um valor irrisório para quem tá jogando o Bruno Gomes. Então, claro que os destaques individuais a partir do coletivo do Roger vão começar a chamar a atenção lá fora. E o Inter tem que tratar muito para cuidar de manter seu grupo, seus destaques aqui em 2025. Eu questiono hoje, por exemplo, 2 jogadores, que a gente até pode falar em outro conteúdo, Wanderson e Alário. Entrou bem agora no jogo contra o Flamengo, o Wanderson, maravilhoso. Só que é um custo-benefício que talvez a gente possa achar outro jogador. Pegando Wanderson e Alário, talvez dá até 3 jogadores de 500 mil. Tá? Então a gente pode dar uma olhada nesse quesito aí, mas isso é papo para outro dia. O Criciúma já tem todo o elenco à disposição, tá? E o Cláudio Tencati, o Cláudio Tencati tá no Criciúma, cara, desde 2021. 3 anos já, né? No comando do Criciúma. Claro que é um outro contexto, é um time de menos pressão e tal, não é tão... A torcida não é... O time não é grande, né? É um time ainda de médio, pequeno porte do futebol brasileiro e tal, mas é legal, né? Ter 3 anos um treinador na mesma equipe. E aí o Alano é um atacante, ele cumpriu suspensão agora contra o São Paulo e vai retornar provavelmente ao lado do Felipe Viseu. E aí o Tencati também tem no lateral esquerdo o Miguel Trauco, junto com o Marcelo Hermes. E a tendência é Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias e o Miguel Trauco. Ou podendo entrar também o Felipe Matheus. O Barreto, o Newton, o Marcelo Hermes, jogou aqui, né, no Grêmio. O Mateuzinho, o Alano, pode ser o Bolazzi também. E o Viseu. Beleza? Esse deve ser o time aí do Criciúma. Criciúma, inclusive, que, claro, tá ali naquela luta, né? Naquele limbo, vamos dizer assim. Hoje ele é 15º com 37 pontos. Não entraria, se mesmo que perca para o Inter, não entraria na zona de rebaixamento, tá? Mas, ainda assim, né? É algo preocupante, porque tá ali hoje 3 pontos do 17º, que é o Atlético Paranaense.
Eu acho que vai ser um jogo dificílimo e a gente vai ter tranquilamente, né, 2 barreiras na frente do goleiro antes de tentar fazer o gol e sair com a vitória lá no Beira-Rio. Como é que tu acha que vai ser esse jogo? Bota nos comentários. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia aí. Mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação aí. E obrigado por todo mundo que está sempre comigo aqui. Feito? Forte abraço. Tchau.